outro ponto que eu queria trazer aqui, dentro dessas comemorações do Ano Internacional do Solo, que, independente da área de atuação que a gente estiver trabalhando, a equipe que tiver, a formação que a gente for ter sempre em mente que esse solo, que quase não aparece, que a gente está pisando em cima ali, ele é um elemento crucial para o desenvolvimento da vida na Terra. Então, pelo simples fato de que eu tenho uma germinação de uma semente sem investir nada, sem fazer absolutamente nada, a planta e a semente cai nesse solo e vai germinar, e vai ter uma floresta exuberante aparecendo ali na sequência, ou vai ter lá no meu quintal de casa um pezinho de melancia que eu joguei uma sementinha, e, de uma forma super gratificante, vai aparecer um fruto desse tamanho, sem eu ter feito um esforço nenhum. Então, isso tudo é o poder mágico aí de um solo como elemento crucial para a vida na Terra. E ele tem aí uma grande influência sobre o meio ambiente, se a gente for começar a dar o gancho com as florestas, né? Então, ele tem uma importância super grande nas questões ambientais, importante para as economias regionais, para a manutenção de todas as pequenas comunidades relacionadas à atividade agrícola. Então, lembrando que a maior produção de alimentos que a gente tem no país vem das pequenas propriedades, das economias regionais. Então, produção de feijão, produção de arroz, produção de hortaliças, vem toda aí das pequenas propriedades. Então, ele é super importante para a manutenção da economia, das economias regionais, importante para a manutenção das economias globais, né? Porque você tem aí, nós somos um país de desenvolvimento econômico baseado na agricultura, então ele tem uma importância enorme para o desenvolvimento econômico do país. E aí a questão da distribuição das aglomerações urbanas industriais, todas se dão em cima desse recurso natural que a gente está discutindo ele aqui hoje. Então, só para a gente ter em mente, quando a gente estiver discutindo os solos, essas duas questões. É um recurso renovável, mas nem tanto, é renovável num período muito maior do que a gente pode ver ele se renovar, e ele é crucial aí para a manutenção da vida no planeta. Né? Então, só aí para a gente trazer essas duas questões sobre os solos aí que eu queria trazer. Então, a ONU, em 2015, estabeleceu esse ano como o Ano Internacional dos Solos, e espera que a iniciativa sirva para mobilizar a sociedade para a importância dos solos, como parte fundamental do meio ambiente e os perigos que envolvem a degradação de algo que eu nem percebo que está sendo degradado. Então, daí a importância dessa discussão. Então, eu tenho a degradação de um recurso no mundo todo que, praticamente, eu nem percebo que eu estou degradando aí. Né? Então, só para a gente conceituar, a degradação do solo. Então, eu tenho diferentes níveis de degradação de solo. Eu tenho a degradação ambiental, isso aqui é Carajás, uma exploração de minério que tira toda uma superfície para você explorar um minério. A degradação social, né? Aí você tem aí a degradação de solo, contaminação de água, degradação do ser humano associado a isso tudo. A degradação econômica, isso aqui são as grandes monoculturas que a gente tem como atividade importante econômica para o país. Então, a gente tem que ver os solos aí como base para suporte econômico, mas só para você ter uma olhada, um centro-oeste, que era rico em várias espécies de cerrado, vira uma única cultura, e nisso a gente exporta, e aí vem as vertentes dessa discussão como um todo, que cada discussão dessa levaria a uma palestra, a uma outra discussão. Então, é só para a gente conceituar a degradação de solo, e aí aqui a gente juntando as duas coisas, né? O solo altamente degradado, e aqui uma semente tentando lutar, e tentando germinar, e tentando voltar ao princípio de que o solo é crucial para o desenvolvimento da vida no planeta, e que, gratuitamente, ele vai tentar recuperar ao longo do tempo. Então, aí, só para a gente localizar, tem diferentes formas de degradação de solo, né? Então, todos os ecossistemas estão sujeitos a distúrbios, sejam naturais ou antrópicos, em diferentes níveis. Aqui você tinha uma floresta, que você desmatou a floresta para a ocupação pecuária, aqui uma pastagem degradada. Então, eu tenho várias degradações de solo no país como um todo, e distribuídos isso em várias formas econômicas. Né? Então, aqui, só para a gente mostrar que também é curioso, aqui é uma imagem de degradação histórica,
Extração de ouro, se você for pegar a estrada aí que vai para Tiradentes, então você vai ver várias estradas lá em Minas, Ouro Preto, que tem uma degradação histórica de solos, que está lá até hoje, que se você não fizer nenhuma intervenção, vai ficar ali degradado durante muitos anos ali, e assim vai se manter e vai aumentando o nível de degradação. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, para eu começar a chegar perto lá das florestas, para eu não me estender muito mais, problemas socioambientais e econômicos relacionados à degradação de solo. Então, só para a gente localizar a questão econômica, o solo é responsável, direta ou indiretamente, por mais de 95% da produção mundial de alimentos. Então, eu tenho aí toda a nossa produção de alimentos, 7 bilhões de pessoas que vão precisar de alimento. Uma parte ainda não tem acesso a uma grande quantidade de alimentos, mas eu tenho que ter esse recurso disponível para que 7 bilhões de pessoas tenham esse incremento alimentar aí. Um outro problema clássico de solos que a gente discute aqui com o pessoal da ambiental, e várias ciências vão discutindo a questão da erosão, que é esse transporte de solo, ele sai de algum lugar e vai parar em outro. Quando eu chego nesse outro lugar, eu vou causar outros danos ambientais ali. No caso aqui, eu posso causar redução da capacidade de armazenamento dos reservatórios de água e problemas de abastecimento de energia. Eu vou ocasionar, as perdas de solo levam à redução da qualidade, da quantidade de água disponível para abastecimento, e volta de novo para a agricultura, que também precisa de água para abastecimento. E só para a gente ter uma ideia, que estimativas recentes mostram que, anualmente, no território brasileiro, a gente tem perdas de solo aí que vão a 500 milhões de toneladas de terra por ano. Então, é muita coisa que a gente perde, que a gente não percebe. E aí a gente tem, associado a essa perda de solo, uma perda grande de nutrientes que a gente joga para a gente ter aquela alta produtividade agrícola que a gente precisa. Eu estou jogando nitrogênio, fósforo, potássio, em quantidades que me permitam produzir alimentos para aquelas 7 bilhões de pessoas que a gente conversou ali atrás. Só que eu jogo, eu perco o solo e eu perco esse nutriente também. E esse nutriente vai parar em algum lugar, aí eu tenho problema de eutrofização, nitrogênio, fósforo, e assim eu vou com outros tantos problemas que eu gero a partir daquela perda de solo que a gente estava conversando ali atrás. Então, dentro das funções ambientais desse solo que a gente conversou até agora, a gente tem aí várias funções. Uma delas é essa que a gente vai estar tratando aqui, um pouquinho aqui da manutenção das florestas e dos ecossistemas naturais, mas eles têm várias outras funções ambientais. Então, você tem aí manutenção da vida no planeta, que é o que a gente começou conversando. Aí, a germinação e crescimento de plantas, produção de alimentos, isso tudo faz parte da existência no planeta. Outra função importante do solo, como um componente do ciclo hidrológico, aquele que faz a filtragem, o armazenamento de água que chega limpo nos lençóis freáticos. Então, esse é o papel do solo. Responsável pela decomposição de resíduos orgânicos, né? Assim que muitas vezes a gente pensa que ele vai desaparecer, né? Eu sempre falo isso, o resíduo orgânico para a gente é uma coisa que é invisível, né? A gente põe lá o nosso resíduo, ele vai desaparecer. E quem está fazendo a função de decompositor aqui e tratando os nossos resíduos é também o solo. Então, ele tem esse papel super importante. O armazenamento de carbono no papel aí do equilíbrio climático, né? E, por fim, a manutenção das florestas e dos ecossistemas naturais. É ele que é a base de toda aí a manutenção dos ecossistemas, sejam eles urbanos, como a gente vai estar falando hoje da Mata de Santa Genebra, sejam eles em outras regiões do país. É o solo que faz essa manutenção das florestas e dos ecossistemas. Então, só para a gente ilustrar, então a gente vai estar trabalhando com a manutenção dos ecossistemas e falando da recuperação de solos degradados, que é o caminho inverso daquele que a gente viu ali no começo. Então, eu tenho agora aquela situação que estava degradada, eu vou propor uma série de técnicas aqui para que eu recomponha de novo uma vegetação que aí já tem todos os outros papéis que ela cumpre no meio ambiente. Então, aqui a gente está trabalhando com a recuperação dos solos degradados. Para eu fazer essa recuperação dos solos degradados, eu tenho alguns caminhos aqui que eu tenho para seguir. Então, eu posso ter aí algumas técnicas de recuperação, que a gente poderia ficar conversando aqui, mas é só para ilustrar.
Eu posso fazer recuperação física do solo, se o meu problema for físico, recuperação química, recuperação biológica, tudo junto. E aí eu vou ter uma série de indicadores, que são os trabalhos que eu faço lá na Mata de Santa Genebra, nesse momento, que os indicadores são aqueles que vão me mostrar o caminho que eu devo seguir para eu ter de volta um ecossistema recuperado ou parcialmente recuperado nas suas mais diferentes formas. Então, eu tenho aí os indicadores, que é a base conceitual dos trabalhos desenvolvidos na análise dos solos da Mata de Santa Genebra. Então, a gente trabalha lá hoje com um indicador de degradação, que vai possibilitar bons programas de recuperação. Quanto mais eu entendo o que for degradado, o quanto é aquilo, quanto de degradação eu tenho na mão, mais sucesso eu vou ter no meu programa de recuperação. Então, a definição de indicadores de qualidade ambiental em florestas é a base de um bom trabalho de recuperação de solos degradados. Então, aí eu vou passar mais rápido aqui, porque de manhã eu sabia que já estava faltando 10 minutos nesse momento, então eu vou mais rápido. Então, aqui são os indicadores que a gente trabalha. Então, aqui a base dos indicadores, a ordem não é uma ordem de importância, é uma ordem só temporal. Se eu tenho uma área degradada como aquela que eu estava mostrando, não tem sentido nenhum eu buscar indicador de vegetação, indicador de fauna, que eu não vou ter. Então, cronologicamente, eu trabalho com indicadores primários, que são os indicadores de solo. Ali, numa sequência, quando eu tiver a vegetação estabelecida, indicadores de vegetação e, por fim, indicadores de fauna. Aqui pode ser uma interface entre eles, mas essa é a sequência que eu trabalho. Aí vem aqui esses indicadores primários, que eu chamo indicadores de solo, são desde materiais que você coleta e faz uma série de análises, interpretações, até material que você não precisa nem ser um expert para saber se o solo está ruim ou se está bom, mas você já tem uma base boa de observação se você for atento, se você olhar que aqui você tem matéria orgânica, que aqui você tem raiz, que aqui você tem algum inseto, alguma fauna aí associada. Então, uma boa observação de campo já ajuda a ver a qualidade do material que você tem na mão. Indicadores secundários, que é aquele que vem depois. Então, eu só vou ter um indicador secundário se eu tiver a vegetação estabelecida. Aí vem sucessão ecológica, diferentes espécies com diferentes comportamentos no tempo. Aí vem regenerantes, aí vem a serrapilheira, ou outra dinâmica da floresta qualquer. E, por fim, aí, aqueles animais que só vão aparecer depois de estabelecido o solo, estabelecida a vegetação. Então, aqui a gente chama de indicadores terciários e uma série de outros indicadores, que eu chamei aqui de periféricos, que vocês podem aplicar dependendo da situação que você tiver pela frente, água, satélite e outros indicadores que você tem aí. Então, aqui, só para a gente ter a ideia de que a aplicação das técnicas de recuperação, elas são como uma engrenagem mesmo. Eu proponho aí a recuperação dos solos primeiro, o entendimento e a recuperação dos solos, que vai fazer girar a engrenagem e vai aparecer aí a recuperação da vegetação e o retorno da fauna como produto final. Então, se conseguir contemplar todas as coisas, eu tenho aí um processo de recuperação estabelecido. Então, eu pego situações que estavam antes degradadas, com mais ou menos trabalho, dependendo do que o meu indicador de recuperação apontar, eu vou ter sistemas que passam a ser recuperados numa sequência aí, Então, eu tenho aí várias formas de degradação de solo, e, numa sequência, eu vou caminhando, aplico técnicas e tenho de volta o meu ecossistema restabelecido, que, no final, aparece uma coisa como essa, que é o final daqueles trabalhos, que foi uma reportagem que saiu na capa da Unesp Ciência, uma revista científica da Unesp, que é o final daquele trabalho. A floresta, a gente chama ela aqui de uma floresta que ressuscitou. Um solo que estava completamente degradado e aparece aqui como uma floresta, de novo, cumprindo todos os seus papéis ecológicos na sequência. Então, aí o solo é o grande agente de transformador daqueles ambientes degradados que passam a ser ambientes florestados e passam a ter vários sinais de recuperação. Eu estou vendo aqui muita coisa importante dentro de um ecossistema florestal. Eu estou vendo aí a serrapilheira, eu estou vendo regenerante, eu estou vendo aí a fauna associada ali, coisas que a gente não percebe, mas que estão acontecendo aí dentro de um sistema recuperado.
E dando gancho com as florestas urbanas, que é a nossa aniversariante da noite, a Mata de Santa Genebra. Então, você tem aí algumas definições para florestas urbanas, que apareceu lá no Canadá na década de 60. Então, florestas urbanas podem ser os fragmentos nativos ou fragmentos plantados ou projetados em alguns países. Então, a gente tem aí a floresta urbana, que é um ecossistema diferente daqueles ecossistemas que a gente estava vendo ali. Então, porque sofre interferência direta das ações antrópicas, essa ocupação que a gente faz no espaço causa vários danos a essas florestas urbanas. Então, aqui é o que a gente tem como floresta urbana. Essa aqui não é a Mata de Santa Genebra, ainda bem, entendeu? Mas é outra mata importante aqui, ó, a Mata do Quilombo, é a mata que, na bacia, final da Bacia do Anhumas, ali do lado da ET de Barão Geraldo, você tem aqui todos os problemas de uma floresta urbana, eu trouxe, que é para ilustrar. Então, você tem aí depósito de lixo, como os grandes problemas das florestas urbanas, isso aqui é uma carcaça de carro, aí vem a imobiliária, a florestinha está aqui, a mata está aqui do lado, e os bairros chegando, aqui a atividade agrícola também degradada, aí uma pastagem degradada. Aqui o tráfego de pessoas no meio das matas urbanas, que facilita todo aquele depósito de lixo, queimada e tudo mais. Então, isso são as florestas urbanas que a gente tem, e todos os problemas que são oriundos aí dessa proximidade com a matriz antrópica. Então, aqui eu trouxe alguns dos alunos que fizeram trabalho com a gente, né, e tem mais, esse aqui é porque eu tinha na máquina, na Mata de Santa Genebra, a gente fazendo aí os levantamentos de solo, buscando os indicadores dentro da mata, que vai apontar para qual a melhor estratégia de recuperação, aquela que vai ter um custo menor e um sucesso maior no tempo. Então, a gente usa aí levantamento de indicadores físicos, químicos e biológicos do solo para produzir uma série de trabalhos aqui, algumas coisas que os meninos vão apresentar na quinta-feira, para aqueles que forem lá, vão ver algumas coisas que a gente faz. Então, vai de levantamento pedológico, caracterização química do solo, a busca de bioindicadores, avaliação de impacto, estudos de compactação do solo, as questões hidrológicas que a gente está associando. Então, esses são os trabalhos desenvolvidos pela engenharia ambiental dentro de uma floresta urbana, que é a Mata de Santa Genebra. Então, eu vou ficando por aqui, só para a gente finalizar aí. Isso tudo, os levantamentos dos principais impactos que a gente tem e que causam essa pressão nas florestas urbanas. Coleta de material, análise de indicadores de degradação, as propostas de recuperação adaptadas ao problema que eu tenho, não só teóricas, como completamente aplicadas, que fazem com que o sucesso do meu programa de recuperação seja maior. Isso tudo conduz a um ecossistema recuperado com sucesso no tempo, entendeu? E que realmente o solo e a vegetação volte a ter o papel que eles devem ter aí nas questões ambientais. Então, só para a gente finalizar, a Mata de Santa Genebra, nossa aniversariante aí da noite, a importância que ela tem, e as outras florestas, e como eu falei pela manhã, que a gente comemore muitos aniversários da Mata de Santa Genebra, e que a gente comemore outros aniversários de outras matas urbanas, rurais e ecossistemas preservados, que a gente tenha esse hábito de querer cuidar das coisas que a gente gosta de uma forma melhor, porque elas têm uma função ambiental muito importante. Então, a função das áreas verdes, elas têm uma função psicológica, uma função social, uma função estética, uma função educativa, a função ecológica que a gente tratou aqui. Então, isso tudo junto faz com que as áreas verdes sejam primordiais aí dentro das nossas discussões ambientais. E, para finalizar, eu trouxe aqui só um pedaço de uma música do Gilberto Gil, que eu acho fantástica para pensar a questão da terra. Então, eu vou ler só essa última estrofe aqui. Se os campos cultivados nesse mundo são duros demais, e se os solos assolados pela guerra não produzem a paz, amarra o teu arado a uma estrela, e aí tu serás o lavrador louco dos astros, o camponês solto nos céus. E quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. Então, por isso, a importância da gente entender o solo e enxergar o recurso que a gente tem nos nossos pés, certo?
Muito obrigada, boa noite. Em nome dos presentes, agradecemos pela palestra da professora Regina e convidamos agora a professora doutora Ângela Guiral, secretária do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Campinas, para falar sobre processos hidrológicos e biogeoquímicos em bacias hidrográficas de floresta estacional semidecidual em Campinas. Boa noite a todos. Eu sou a Ângela, não sou professora, mas sou também técnica da Secretaria de Meio Ambiente, né, Secretaria do Verde. E eu vou apresentar para vocês os principais resultados da minha tese de doutorado, que foi realizada na Mata, recentemente, então estão bem fresquinhos os dados, foi agora em fevereiro, que fala um pouco, né, dando continuidade aqui ao que a professora Regina comentou com a gente, sobre os impactos do entorno na mata. E aí, pelo viés tanto da qualidade da água, da quantidade e também dos processos biogeoquímicos. Mas antes eu queria agradecer à Fundação José Pedro de Oliveira pelo convite e dizer que para mim é muito especial, porque eu sou formada em biologia aqui pela PUC Campinas e no meu segundo ano de faculdade eu fui fazer uma visita monitorada, dessas que eles fazem até hoje, né, que a população pode conhecer a mata e os trabalhos que são realizados lá. E desde então eu não saí mais. Realizei estágio até o último ano de faculdade, onde eu pude trabalhar com as atividades de educação ambiental, os projetos que a Sinira apresentou de manejo florestal. Na época tinha um viveiro, então, tanto a coleta de sementes das matrizes, recuperação das áreas de borda, e que me trouxe uma bagagem muito rica, né? E aí, depois de formada, tive a oportunidade de trabalhar, então, no plano de manejo também da mata, e hoje, como técnica da Secretaria do Verde da Prefeitura, a gente tem realizado diversos trabalhos em conjunto, inclusive, até hoje de manhã foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a Fundação José Pedro de Oliveira, em que a gente fazendo um repasse aí de R$300 mil para a Fundação, para poder fazer a recuperação de áreas que foram degradadas em janeiro de 2014 por conta de fortes ventos, né, quase um tornado. Bom, então vamos lá. Para contextualizar, né, vamos só conversar um pouquinho sobre o balanço hídrico e o balanço biogeoquímico. Então, nos ecossistemas florestais, é super importante, né, as florestas elas têm uma estreita relação com os processos hidrológicos. Eles exercem uma influência direta, tanto no balanço hídrico quanto no balanço biogeoquímico. E, de uma forma assim, bem simples, a gente pode falar que o balanço hídrico ele é uma contabilidade de cada etapa do ciclo hidrológico na floresta. Então, a gente tem as entradas de água, por exemplo, as chuvas, e as saídas pelos cursos d'água da água, e a gente pode contar, então, a quantidade e o tempo em que essa água permanece em cada etapa. E o balanço biogeoquímico é parecido, mas ele trata, então, do aporte do capital de nutrientes na floresta. E aí é uma dinâmica, né, contínua de absorção, de liberação e de armazenamento dos nutrientes. E aí, por serem dois ciclos super importantes, diversos estudos vêm sendo realizados, principalmente os ecossistemas florestais, mas também em áreas de outros cultivos, como a cana-de-açúcar, também é bem estudado. E aí, então, assim, o que acontece? O fluxo de nutrientes nas áreas de floresta, né, ela depende tanto da quantidade quanto da distribuição desse conteúdo pela chuva. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente tem a chuva, que eu vou chamar de chuva incidente, e ela passar... Deixa eu ver como funciona isso. E aí, ela, ao passar pela copa das árvores, pelo dossel da floresta, ela vai agregando nutrientes. Então, essa chuva incidente, geralmente, ela tem uma quantidade pequena, passando pela copa das árvores, que daí a gente chama, então, de chuva interna. Ela vai agregando diversos nutrientes que estão ali depositados pela poeira, pela deposição atmosférica seca. Em seguida, ela vai agregando mais nutrientes que estão ali no tronco das árvores e, por fim, pela serrapilheira, que são aquela camada que é a camada de folhas secas no chão da floresta. Então, a cada etapa, essa chuva, essa água, ela vai agregando diversos nutrientes e que, por fim, saem pelo processo de escoamento.
como a professora também comentou aqui, a gente tem o nitrogênio e o fósforo, que foram, né, principalmente objeto do meu estudo, por serem nutrientes limitantes da produção primária. Então, tanto em excesso quanto em poucas quantidades pode estar prejudicando o desenvolvimento da floresta. A entrada desses nutrientes ocorre principalmente pela chuva, pela deposição atmosférica seca, no caso do fósforo, pelo intemperismo geológico e, no caso do nitrogênio, também pelo processo de fixação biológica. Como as saídas, a gente pode citar os processos de lixiviação, de erosão hídrica e eólica, também pelas queimadas e, no caso do nitrogênio, pelo processo de desertificação. Mas o que acontece? Esses ciclos eles têm sido alterados em função das nossas atividades, tanto agrícolas quanto também urbanas. No caso da aplicação de fertilizantes em excesso, né, em que a gente tem diversos fertilizantes à base de fosfato, por exemplo, que são aplicados em quantidades enormes, e, além disso, os processos ligados à urbanização também, como a queima de combustíveis fósseis, as nossas indústrias, e essas atividades, então, estão alterando o ciclo natural desses elementos. E podem levar, então, a alterações, inclusive, na fenologia das espécies, predominando umas em razão de outras que, por exemplo, são nativas. E aí, então, partindo da hipótese de que o reflexo das atividades antrópicas, então, no entorno das áreas de floresta, podem estar alterando os ciclos biogeoquímicos desses nutrientes nas áreas florestais e podem causar, então, impactos tanto na qualidade da água, como também na biodiversidade e fisionomia das florestas. E aí, considerando isso, a pesquisa ela foi feita no sentido de analisar os processos hidrológicos e biogeoquímicos nas interfaces tanto da atmosfera quanto da planta e do solo presentes na água da chuva e também na serrapilheira, em duas bacias hidrográficas que são cobertas predominantemente pela área da Mata de Santa Genebra. Então, eu só trouxe uma imagem, mas a Cineira já apresentou para vocês também sobre a mata. Ela é uma unidade de conservação, né, tem 251 hectares e, predominantemente, a vegetação é a floresta estacional semidecidual, que é aquela vegetação em que, no período seco, as árvores, né, a maioria perde as folhas parcialmente, né, das árvores. E ela é uma floresta urbana, né, ela tem, então, no seu entorno, as áreas de... tanto a estrada que liga Campinas a Paulínia, como a rodovia Dom Pedro, muito próximos, os usos urbanos, e também a cana-de-açúcar, principalmente o cultivo da cana-de-açúcar no entorno. E aí, então, o meu objeto de estudo ele foi feito nessas duas bacias. Aí, em roxo, a menor bacia é a bacia que eu estou chamando... ali saiu errado, mas é a B1, e a vermelha é a bacia B2, em que a gente pode ver que uma predomina a área urbana, e na vermelha, ali, a área maior, ela predomina, tem a área de floresta e também a cana-de-açúcar. E aí a gente utilizou a bacia, porque como a gente trabalha com o ciclo hidrológico, né, tem que fazer o balanço hídrico, facilita muito. Como foi feita, então, a pesquisa, né? Eu trouxe para vocês, rapidamente, os procedimentos metodológicos, só para vocês verem que dá para fazer pesquisa com pouco recurso, né? No caso, a gente não tinha muito recurso financeiro, e aí foi feito com materiais recicláveis, enfim, muito simples de estar utilizando. Foram feitos, então, a gente dividiu em 3 etapas. A primeira seria uma caracterização da vegetação, seguido do monitoramento hidrológico e, por fim, o monitoramento biogeoquímico. Esse desenho é um perfil da mata que eu trouxe para vocês verem como que ficou à disposição dos equipamentos. Eu acho que não está saindo. Agora sim. Então, eu teria aqui a chuva incidente, chegando pela floresta, e aí eu tenho esses equipamentos, que são reservatórios. Tenho 2 modelos, vou mostrar para vocês, para a captação da água da chuva que passa pelo dossel, então da chuva interna, em que eu faço análise da qualidade e da quantidade. Além disso, eu também tenho monitoramento dessa água que passa pela serrapilheira, que configuraria, então, o monitoramento hidrológico, composto também pelo escoamento e a medição da vazão. Em seguida, em relação ao monitoramento biogeoquímico, eu tenho a análise da produção, que é a coleta das folhas que caem, e a disposição aqui em coletores, são como se fossem travesseiros, para acompanhar o tempo de decomposição. Então, só para vocês entenderem como fica disposto os equipamentos na mata.
Então, em relação à vegetação, primeiro de tudo, a gente calculou o índice de área foliar, que ele é calculado por meio de um sensor em campo. Então, a gente percorre a floresta, no caso, a gente percorreu as 2 principais trilhas que cortam a mata. E o índice de área foliar, ele é um índice super interessante, principalmente para análise de transpiração, de cobertura vegetal, porque ele calcula, por metro quadrado, o quanto passa de luz pela cobertura florestal, e aí ele faz uma conta e vê o quanto ela é ocupada ou não. E esse índice de área foliar, ele indica para a gente a quantidade dessa cobertura vegetal e a condição dessa floresta, né? Quando você consegue comparar com outros estudos. A produção de serrapilheira, então, como eu mostrei para vocês ali no desenho, foi coletada aqui então mensalmente, com um sombrite amarrado aqui com áreas iguais, amarrados em árvores, e aí mensalmente o material, as folhas que caíam, eram coletados. Em relação à decomposição, é feito o quê? A gente retira a serrapilheira, né, as folhas que estão ali no chão da floresta, e armazena nesses saquinhos que são aqueles tipo de laranja, né, de feira. E aí esse material ele é pesado antes de ser instalado em campo, e depois, a cada ou 1 mês ou 4 meses, no caso a gente fez a cada 4 meses, retira e pesa de novo e vê a diferença, a gente consegue ver o quanto foi decomposto, né? Então, quanto perdeu desse material. E esse material, tanto a produção e o do material de decomposição, foram feitas as análises de nitrogênio, de fósforo, de cálcio, de potássio, de magnésio e de enxofre, tá? Das folhas secas. Então, vamos lá. Em relação ao monitoramento hidrológico, então, primeiro, os dados da chuva incidente, foram utilizados os dados do Instituto Agronômico, né, de Campinas, que fica muito próximo à Mata de Santa Genebra, e ele permite a gente ter os dados de chuva a cada 20 minutos, o que é bem interessante e deixa mais próximo da realidade ali do que choveu, de fato, na mata. Em relação à chuva interna e à interceptação, então, o que acontece? Aqui eu tenho um coletor bem simples, que é um galão de água ali acoplado a um funil de plástico. E aí a água que passa pela chuva, que passa pelo dossel da floresta, ele é medido semanalmente, né? Quando houvesse chuva, a gente media, coletava uma amostra para ser analisada depois em laboratório e media a quantidade, né? Para a gente ver o quanto estava passando. E aí a gente chama de interceptação a parte em que ficou retida na copa das árvores e não passou pelo dossel. Aqui era um outro tipo de instrumento também de coleta, que no formato de uma calha, cuja área é um pouco maior. E aí poucos estudos analisam também a chuva interna que passa pela serrapilheira, mas é uma parcela super importante e que agrega grandes quantidades de nutrientes. E aí, para isso, a gente então instalou no chão da floresta ali alguns baldes, e a tampa desse balde foi substituída por uma peneira e colocada então a serrapilheira que estava ali antes. Super simples esse material. E aí também essa água ela era coletada semanalmente e a gente analisava então o nitrogênio e o fósforo, nitrito, nitrato, amônia e o fósforo total. E o escoamento superficial, que então seria a saída dessa água na bacia, a gente media, o pessoal da fundação que me ajudava muito, o Cris está ali, todo dia eles faziam as anotações do nível de água e também faziam a coleta de uma amostra dos 2 cursos d'água, né? Então um de cada bacia. E aí também eram feitas as análises de nitrogênio e de fósforo total. E aí, quando a gente tem essas parcelas, é fácil a gente calcular o balanço hídrico e entender como se comporta a água em cada etapa do ciclo hidrológico dentro da floresta. Então, quando eu tenho a parcela de escoamento superficial, a interceptação da cobertura vegetal e a interceptação da serrapilheira, aquela parcela que ficou retida então nas folhas, eu consigo identificar a parcela de transpiração, que eu não tenho, mas aí a gente consegue completar então com a diferença aqui em relação à chuva incidente, a chuva total na bacia no período de análise, que a gente determinou o ano de 2013. Então, vamos para os resultados. Em relação ao índice de área foliar, o índice da mata, o índice médio, ele ficou em 2,9. Esse índice, ele está... eu trouxe aqui alguns estudos para a gente analisar e dar uma comparada aqui.
Então, eu peguei uma área de floresta estacional semidecidual também, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, trabalho que foi publicado aqui em 2001, e que o índice de área foliar ele foi de 1,32. Então, mostra que ali a gente tem uma cobertura inferior à da área da Mata de Santa Genebra, mas é uma área ali dentro da universidade e que também é um fragmento que se mostra num grau de degradação. E aí eu também trouxe o dado da floresta de Viçosa, da Mata Paraíso, em que os valores são 3,8 e 3,7, então estariam acima do valor do índice de área foliar da mata, mas os autores eles dizem que aquela floresta estava num estágio sucessional menos avançado, com a presença de espécies pioneiras e secundárias iniciais e as predominância de espécies caducifólias, que são as que perdem, né, as suas folhas, mais do que a floresta estacional. Então, isso será que está indicando o estágio de sucessão da mata, em que estaria não tão com uma cobertura vegetal como uma área tão preservada? Eu acho que é importante a gente ressaltar que, nesse caso, o índice de área foliar ele foi feito em outubro do ano passado, e quando eu percorri a mata, eu fiquei bastante assustada de ver a quantidade de clareiras que se formaram. E eu acho que isso pode estar relacionado ao baixo índice de área foliar médio. Isso porque eu acho que tem muita relação com o evento do tornado que aconteceu em janeiro de 2014 e que houve quedas de grandes árvores, levando, então, à formação dessas clareiras. Em relação à produção de serrapilheira, no período de abril de 2013 a maio de 2014, a produção foi de quase 8 toneladas por hectare por ano. É um valor de produção semelhante a outras florestas estacionais semideciduais. Mas eu também identifiquei aqui um estudo que foi realizado entre 96 e 98, lá na Santa Genebra, em que foi calculada ali uma produção de 25 toneladas por hectare por ano. Então, um valor acima, em que os autores já diziam que era bem superior a outras florestas. Mas eles não conseguiram indicar ali o porquê dessa diferença. Mas também em 97, então no mesmo período, em áreas de clareira, essa produção ela era em torno de 6 toneladas por hectare. Então, são outros estudos em que foram realizada a quantidade, né, calculada a quantidade da produção de serrapilheira. E aí eu trouxe aqui a distribuição dessa produção, não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, mas a quantidade dessa produção ao longo do período de monitoramento, então de abril de 2013 a maio, que está aqui, ó, marcado pela linha preta, em gramas por metro quadrado essa produção, e as barrinhas aqui em beijinho, que é a chuva incidente, então quanto choveu nesse período. E aí a gente observa que o pico da produção ele foi em setembro, logo após o mês mais seco, que foi em agosto de 2013. E esse comportamento ele já tinha sido descrito no livro do Hermógenes do Leitão Filho e da Morelato, de 95, que ele identifica que a produção, o pico de produção de serrapilheira, ele ocorre logo após o período mais seco. Mas, na época da escrita do livro, em 95, esse período ele era entre julho e agosto. E agora ele já está, né, ocorreu com essas mudanças em que a gente tem acompanhado, ele ocorreu, então, em setembro. E aí a gente também identificou um pico de produção que talvez não deveria ter acontecido, né, que foi em janeiro, que é um período em que tem bastante, que é mais úmido, em que chove, então não é um período seco, mas que provavelmente está relacionado então à queda das árvores e ao vento, né, levando mais árvores, mais folhas, caindo e aumentando essa produção excepcional aqui em janeiro. Em relação ao processo de decomposição, a gente observou que houve uma decomposição rápida, logo nos primeiros 40 dias, onde 18% desse material praticamente foi decomposto. E isso pode ser atribuído a esse material, por ele estar ainda mais fresquinho, mais úmido, ele é mais palatável ali aos detrívoros, está menos resistente e aí ele é mais facilmente lixiviável. E aí, depois, a gente pode ver aqui, em 40 dias, 18% foi decomposto. E praticamente 330 dias depois, apenas 11% a mais foi decomposto, o que mostra, então, que depois esse processo se torna bastante lento de decomposição. E aí a gente tem um fator, que é o fator K, que é um fator de acompanhamento da decomposição, que é de 0,75, em que ele afirma mesmo que essa decomposição é lenta em relação a outras florestas estacionais. E aí, em relação agora aos nutrientes na serrapilheira. Então, a gente tem a primeira análise, que foi a concentração.
O nutriente em que a gente tem maior quantidade na serrapilheira é o nitrogênio, seguido do cálcio, do potássio, magnésio, enxofre e o fósforo. Aqui eu trouxe a distribuição deles ao longo dos meses, né, então das coletas. E aí a gente observa, por exemplo, que o magnésio, o enxofre e o potássio, eles representam, a concentração deles é geralmente menor que 3 gramas por quilo, e eles não têm uma grande diferença ao longo do tempo. E aí a gente já observa uma variação em relação também aos fatores climáticos, como a chuva. Por exemplo, aqui a gente tem o cálcio e o potássio, em que eles ocorrem em sentidos contrários. Então, quanto mais cálcio você tem, menos potássio você tem. Então, eles vão acontecendo de forma contrária, e o nitrogênio é o nutriente que a gente tem em quantidade predominante. Outra forma de analisar os nutrientes é em relação à transferência, onde eu tenho a concentração, então gramas por quilo, em relação à produção total da serrapilheira. E aí a gente observa então que o nitrogênio corresponde a 36% e o fósforo somente a 2%. Eu comparei esses valores com estudos realizados em outras florestas brasileiras. Então, eu consegui levantar aqui 41 estudos. E aí, aqui, então, a gente teria, na barrinha cinza, os valores que eu identifiquei. As linhas pretas é um desvio padrão, né, da juntada desses 41 estudos, e o valor médio, que seriam as bolinhas pretas. Então, por exemplo, no caso do nitrogênio, a quantidade que foi encontrada na mata, na serrapilheira, ela é maior quase até que o desvio padrão. Isso se repete com o cálcio. No caso do potássio, então, identifica que a gente pode ver que tem um excesso bem grande, né, desse nutriente. E esses valores, né, em excesso, eles acontecem também então, aqui no potássio, no fósforo, todos acima então da média e quase então do desvio padrão, mostrando que há um excesso, né, reforçando aí o excesso desses nutrientes na mata. E outra forma de então analisar seria calculando a eficiência no uso desses nutrientes, que é a relação entre a quantidade de serrapilheira produzida e a quantidade desses nutrientes. E aí então o que acontece? A gente tem uma grande quantidade, isso a gente, né, identificou, mas a floresta tem utilizado isso de uma forma aproveitando, sugando ao máximo esses nutrientes, ou não? Eles estão sobrando. É eficiente ou não o uso? E aí a gente vê que eles são nutrientes que não estão limitantes, porque a floresta não está utilizando ao máximo, né? Então, realmente tem um excesso e não está sendo necessário utilizar toda essa quantidade. E aí a gente pode ver isso quando a gente compara então com outras florestas. Aqui eu trouxe no caso, os dados referentes ao nitrogênio, ao potássio e ao fósforo, em que os valores desses nutrientes na mata, em relação à eficiência, eles são menores, inclusive, que os desvio padrão e as médias em relação a outros estudos. Bom, então, fechando essa parte das análises da serrapilheira e da quantidade de nutrientes, vou apresentar rapidinho para vocês os dados referentes ao monitoramento hidrológico. Então, no período em que a gente fez o balanço hídrico, que foi de janeiro a dezembro de 2013, choveu 1.143 milímetros, né, de acordo com os dados do IAC, e foi o menor índice em 10 anos. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas eu tenho, então, os valores de chuva incidente, que são as barras em cinza, e aqui a mesma análise em que eu tenho, está muito claro, né, mas eu tenho os valores, que são as linhas em preto, dos desvio padrão, as médias mensais históricas dos últimos 10 anos, para a gente comparar e ver se foi um ano atípico ou não. E aí a gente já pode observar que a chuva, então, ela foi menor que as médias dos últimos 10 anos de janeiros, fevereiros, enfim, exceto março. E aí a gente já pode até identificar aqui, por exemplo, no final do ano de 2013, que está tão abaixo dos últimos 10 anos a chuva que aconteceu, e indicando, então, que 2014 já seria um ano em que seria o ano da escassez hídrica. E aí, quando a gente, então, calculou ali, contabilizou a quantidade da chuva interna que passou pela serrapilheira, eu tenho o balanço hídrico, onde eu tenho, então, as parcelas
de interceptação da serrapilheira e da cobertura vegetal, que corresponderam na bacia 1, que é aquela bacia menor, a 33,5%, na bacia maior, 34%. Não houve diferença significativa entre as duas bacias. Tá? A transpiração, elas correspondem praticamente a 50% do balanço hídrico, e o escoamento superficial, 18% e 16%, e são valores semelhantes a outras bacias também com cobertura florestal. Então, o que preocupa mais ali foram as quantidades de nutrientes do que mesmo do balanço hídrico. Mas quando a gente, então, analisa a quantidade de nutrientes que passou, então, que estavam presentes na água da chuva e que foram agregando mais nutrientes em cada etapa em que foi passando pela copa das árvores, da serrapilheira, aí é que começa a preocupar, porque a gente tem, então, vamos lá, aqui a gente tem o nitrito, o nitrato, a amônia e o fósforo, e as quantidades que passaram pela chuva interna da cobertura vegetal e pela chuva interna da serrapilheira. Então, quanto as folhas das copas e as folhas mortas agregaram de nutrientes à água da chuva. E aí eu tenho, comparando esses valores, com áreas de floresta preservada, por exemplo, como a Estação Florestal de Cunha, que é uma área bastante estudada do ponto de vista hidrológico, né, da hidrologia florestal na Serra do Mar, o valor de fósforo ele fica entre 1,66 quilos por hectare por ano. E na mata, esse valor ele ficou entre 10,2. Então, o valor é bem alto quando comparável a uma área preservada. Isso a gente também pode ver em relação ao nitrato e amônia. O nitrato, na área de Cunha, equivaleu a 9,16 quilos por hectare por ano e a amônia 7,05. E aí, na Santa Genebra, esse valor então de nitrato ele é 22, 23 quilos por hectare por ano e a amônia 7, né, na área preservada, e na mata 30. Então, isso mostra o quanto o entorno pode estar, de fato, então, influenciando na qualidade dessa água com a deposição seca atmosférica. E aí, quando a gente compara, então, por exemplo, ao Parque Estadual Fontes do Ipiranga, que é uma área de floresta urbana em São Paulo, né, mais parecida com a situação que a gente tem na Santa Genebra, esses valores já ficam mais parecidos, né? O nitrato, então, 13, na mata ele ainda está superior, 22, e a amônia 44, e aí, no caso, ele já está superior ao nosso, aqui na mata. Então, indicando ali já o efeito do entorno na qualidade da água. E aí, eu trouxe aqui, então, o quanto, em quilos por hectare por ano, a serrapilheira, ou a chuva interna e a chuva interna da serrapilheira contribuiu, tanto para o nitrogênio como para o fósforo, e mostrando, por exemplo, que esses valores de entrada desses nutrientes na mata eles podem ser comparados com estudos realizados na China, em áreas industrializadas da China, onde a gente tem os maiores índices desses nutrientes. Então, tem um estudo realizado em Guangzhou, em que foi identificado a presença de nitrogênio em áreas de floresta via deposição seca, entre 46 a 73 quilos por hectare por ano. E aí, na mata, a gente tem, por exemplo, pela cobertura vegetal, 43,9. Então, um valor muito semelhante a esses encontrados na China. E também, numa outra área, aí já numa reserva da biosfera, também na China, esses valores ficaram entre 36 e 38 quilos por hectare por ano. E aí a gente tem o nosso valor aqui, então, entre 43. Então, são valores muito próximos e bastante preocupantes. Por quê? O que essas quantidades maiores, né, do que a gente gostaria na mata pode ocasionar? Primeiro, ele pode impactar a biodiversidade florestal, a diversidade vegetal, de micro-organismos do solo, da fauna. Pode, inclusive, levar à alteração na diversidade das espécies, redução de riqueza e abundância e também eventual perda de espécies. E aí a gente pode ter, então, o predomínio de espécies de crescimento rápido, estabelecimento de espécies exóticas invasoras, né, que a gente sabe que na mata tem, e em uma quantidade já também grande. Principalmente, a gente tem as trepadeiras, as lianas, que são espécies que já são presentes do efeito de borda, né, mas que pode estar, então, também lá por conta dessa quantidade de nutrientes, e o estabelecimento delas é mais fácil do que de espécies nativas. E aí a gente pode ter, inclusive, uma seleção dessas espécies em razão de espécies nativas e a substituição. Então, se a gente pretende ter uma floresta com uma fitofisionomia original, com as espécies nativas,
preservada, em que a gente tem um equilíbrio ali entre as espécies de fauna. A gente tem que pensar, então, né, nessa preocupação em relação aos usos do entorno, o que a gente tem em volta que pode estar acarretando a entrada desses nutrientes na mata. Então, será que a aplicação dos fertilizantes no entorno? A gente tem a cultura da cana. Será que também as 2 rodovias? Enfim, tem coisas que a gente não consegue mudar, mas seria interessante que pudesse se identificar, então, de onde estão vindo esses nutrientes, para que possa ser internalizado, por exemplo, na zona de amortecimento, restrições mais relacionadas a esses usos, né, que podem estar ocasionando essa entrada de nutrientes, e que poderia, então, por exemplo, facilitar o trabalho da fundação na preservação da mata e restringindo alguns usos na zona de amortecimento. E, se der tempo, a gente poderia até, inclusive, tentar internalizar isso agora na revisão do plano de manejo, identificando essas fontes, né, se possível, e pensando, então, nos usos. E eu deixei aqui meu contato e muito obrigada. Bom, antes de prosseguirmos com os trabalhos, peço licença para passar alguns avisos. Os alunos da PUC devem assinar as listas de presença e colocar seus RGs na frente. Essas listas estarão disponibilizadas pelo professor Rafael, que está aqui na frente. Aqueles que se inscreveram pelo site da PUC, a eles será encaminhado por e-mail o certificado, para que ele possa imprimir e fazer parte do seu currículo. No dia 28 de agosto, na cidade judiciária, ocorrerá o 3º Seminário de Direito Ambiental e Licenciamento. As inscrições já estão abertas no site da Fundação para aqueles que se interessarem por esse tema. Convidamos agora a professora doutora Flaviana Maluf, pesquisadora do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, para falar sobre regeneração natural da Mata de Santa Genebra. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite pela palestra, para estar aqui hoje compartilhando dessa comemoração de mais um ano de aniversário da Mata e de poder compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem sobre a vegetação. Eu sou Flaviana, eu sou engenheira florestal e trabalho no Instituto Florestal de São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado. E fiz uma parte, tive um projeto de pesquisa que acabou se tornando pós-doutorado na Mata. Eu, na verdade, hoje vou mostrar para vocês um pouquinho dos trabalhos e do que a gente conhece sobre a regeneração natural, não só sobre o meu trabalho, e das particularidades que existem dentro da Mata de Santa Genebra. Então, assim, eu gostaria de começar apenas situando e mencionando alguns fatores, de forma bem simples, que determinam o início da regeneração natural. Então, para começar a ter regeneração natural, a gente precisa, antes de mais nada, de disponibilidade de sementes. Precisa haver uma fonte de sementes. Em seguida, nós precisamos de água. A água é um fator essencial para que ocorra a germinação. E, depois disso, a luz, também importante para a germinação, mas mais ainda para a sobrevivência e para o estabelecimento e crescimento das plântulas. Tendo esses fatores, o processo de regeneração natural ele vai ser modulado por interações bióticas. Então, essas interações podem se dar entre plantas e animais, que nós chamamos de interação planta-animal.
Então, por exemplo, predação, herbivoria. Então, uma vez a semente estando disponível no solo, ela pode ser predada, ou a plântula já estabelecida ela pode sofrer com herbivoria, sofrer danos e não se estabelecer. E temos também as interações planta-planta, que são menos estudadas, mas que também são muito importantes, que podem ser, por exemplo, a competição entre plântulas por água, luz, nutrientes, ou também por mecanismos de facilitação, quando uma espécie favorece o desenvolvimento de outra. Além dessas interações bióticas com os seres vivos, temos também os filtros ambientais. Então, são outras características abióticas que vão interferir e atuar nesse processo de regeneração, como, por exemplo, o solo, que a Regina já comentou, o clima, a água, a cobertura do dossel e assim por diante. Bom, a vegetação da mata, só para a gente, então, pensar agora na questão do mosaico sucessional da vegetação. Aqui é uma figura do plano de manejo, em que a mata é dividida em basicamente duas categorias. Essa área mais verde escura, que foi chamada de vegetação em sucessão avançada. Opa! Não vai passar. Tudo bem. Eu acho que agora não vai mais. Não quer ir. Mas tudo bem, vamos continuar. E tem essa área em verde claro, que é chamado... Opa! Pronto, foi. Então, a vegetação em sucessão avançada, que é uma área mais fechada, com um extrato, um dossel mais contínuo, árvores de maior porte, em altura, em diâmetro, e maior riqueza de espécies. E essa outra área verde clara, que foi chamada simplesmente de vegetação secundária, que são as áreas de dossel mais aberto, descontínuo, com grande presença de lianas, árvores de menor porte, com esse aspecto de floresta bem degradada. Nessa área de vegetação secundária tem ainda a especificidade da área que foi queimada. Então, além dessas manchas aqui espalhadas pela mata de vegetação secundária, nós temos uma situação mais delicada aqui no oeste da mata, que foi a área queimada em 1981 e depois queimada novamente em 2003. Em 81 foram 10 hectares e depois isso se expandiu um pouco mais em 2003. Então, é uma área bastante delicada que precisa de muitos cuidados. Eu tomei a liberdade de destacar também aqui um outro tipo de vegetação que é muito peculiar e que tem uma fragilidade também na questão estrutural, que é a mata paludosa, que é conhecida, o nome da classificação da vegetação brasileira é floresta estacional semidecidual aluvial, mas também conhecida como mata paludosa, floresta paludosa, mata de brejo, e que são áreas com alto índice de alagamento, de encharcamento. Então, essas áreas são bem diferentes, elas têm um pool de espécies bem mais restrito, porque tem uma condição aí de encharcamento que restringe, são poucas espécies que conseguem sobreviver e se desenvolver nesse ambiente. Então, pensando na regeneração natural e também nas medidas de recuperação dessas áreas, elas precisam de um olhar mais atento. Então, começando lá, voltando então naquela área verde escura e naquele primeiro slide, nós temos o seguinte: fontes de sementes nessa área mais preservada, obviamente é abundante, porque nós estamos dentro da matriz florestal e não há problemas com sementes. A água, igualmente, tem um fluxo normal de água, a interceptação, as copas e o processo regular. E a luz também é um mosaico, pensando ainda mais que estamos falando de uma floresta estacional semidecidual, então temos as árvores perennifólias, as decíduas, as clareiras, e isso forma um grande mosaico de luminosidade
que é totalmente esperado para uma floresta desse tipo. Então, aqui, teoricamente, seria o curso mais regular, mais esperado e previsível da regeneração natural. Porém, na Mata de Santa Genebra, existem algumas particularidades nessas áreas que nós devemos ter um olhar mais atento para elas. Alguns trechos dentro da mata têm maciços de algumas espécies, de uma única espécie. Não chega a ser uma monodominância, mas é visualmente fácil de reconhecer quando você está andando na mata e começa a ver vários indivíduos da mesma espécie formando alguns agrupamentos. Então, nós temos isso para 3 espécies na mata. Uma é a Maria Preta, que é a Diatanopteryx sorbifolia, o outro é o Guarantã, Eisenbecker leucarpa, e também o Canchim, Paxtroma longifolium. No caso da Maria Preta, ela é uma árvore de grande porte, da família Sapindácea, e o André Nave e o Tiago Conforti fizeram estudos nessa área. O André mapeou, identificou que esse maciço de Maria Preta ocupa mais ou menos 1,3% da área, e o Tiago, no estudo dele, observou que a composição de espécies nessa região onde ocorre a Maria Preta é diferente do restante da mata, e assim como algumas características do solo também. No caso do Canchim, também no estudo do Tiago, o Canchim também forma alguns aglomerados, ali bem na trilha central, na Barone. Quem anda por ali consegue ver. É uma árvore que tem umas folhas bem espinhudas, né, como se fossem espinhudas, assim, fácil de identificar. E ele discute no trabalho dele que a gente não sabe, não se tem resposta do porquê que o Canchim forma esses aglomerados, mas algumas hipóteses são que essa espécie tenha uma grande abundância de sementes e alta taxa de germinação, ou que ela tenha propagação vegetativa também, ou ainda que ela seja alelopática. A alelopatia é um fenômeno que ocorre quando uma espécie libera algum composto secundário que impede ou dificulta o desenvolvimento de outra espécie. Então, uma interação negativa. A hipótese mais possível, segundo o Tiago, é de alelopatia. A mesma opinião tem o professor Sérgio Gandolfi, que é um ícone da mata, estudioso da Mata de Santa Genebra há muitos anos. É uma pena que ele não pôde vir. Essa foto ele me cedeu. Ele é uma pessoa intrigadíssima com o Canchim, e ele já pôs alguns alunos para começarem a fazer algumas pesquisas lá, inclusive aqui com esses baldes para avaliar a deposição de serapilheira, a distância da serapilheira com relação às árvores mães, mas ainda não se sabe exatamente o que causa esse padrão de agregação, mas ele acredita que seja alelopatia também. Por fim, o Guarantã, que é o que eu posso falar um pouquinho mais, porque foi a espécie que foi foco do meu trabalho lá. Então, o Guarantã também forma aglomerados na mata. E então, nós começamos a pesquisa mostrando, de fato, que a distribuição é agregada, e não só visual. Então, nós fomos lá, fizemos um mapeamento. Então, aqui tem, por exemplo, nessa linha, vai até 250, foi um transecto de 250 metros. Aqui são os indivíduos mapeados, depois tem um grande vazio e depois mais uma reboleirinha de guarantãs aqui. Aqui é uma análise estatística típica para esse tipo de análise de padrão espacial, que mostra, está bem fraquinho, né, mas tem essa linha do meio aqui, em cinza claro, e eu acho que vocês não devem estar vendo, tem 2 linhas cinza claro também em volta. Esse conjunto de 3 linhas é chamado de envelope de confiança. Então, se a nossa distribuição fica fora desse envelope de confiança, acima dele, como é aqui, isso indica um padrão altamente agregado. Então, nós começamos o estudo demonstrando que o Guarantã, de fato, tem um padrão agregado. Mas, mais do que isso, então, nós fizemos um experimento de campo, plantando algumas espécies nativas embaixo dos guarantãs e embaixo de outras espécies. Então, a gente tinha 2 tratamentos, embaixo do guarantã e longe do guarantã. E
sinteticamente, os resultados mostraram que, para uma das espécies, o cedro, por exemplo, a Cedrela fiscis, teve maior germinação fora do Guarantã. E, por outro lado, o guaritá, que é o Astronium graveolens, teve uma maior mortalidade embaixo do Guarantã. Isso dá indicativos para a gente de que, de fato, alguma coisa está acontecendo ali, alguma interação negativa do Guarantã com outras espécies, porque elas se dão melhor fora dessa região. Esse outro estudo, na verdade, ele veio antes do estudo que eu fiz na mata. Esse estudo foi do meu doutorado, uma partezinha do meu doutorado, porque nós já tínhamos essa suspeita do Guarantã em outra área de floresta estacional. E nós fizemos um experimento simples, que é o experimento inicial que se faz quando você quer investigar a lelopatia, que é um experimento de laboratório com extratos da planta, da parte do seu interesse, no nosso caso foram folhas e cascas, com sementes de alface. Esse é um teste padrão para o início de um teste de alelopatia. E aí nós fizemos isso para o Guarantã, e observamos o seguinte: as sementes que foram regadas com os extratos do Guarantã tiveram uma série de anomalias e uma taxa de germinação bem mais baixa, mas, quando germinadas, elas tiveram vários problemas, como, por exemplo, aqui o geotropismo negativo, que a raiz cresce para cima, torção no hipocótilo, apodrecimento de folhas e de raízes, e morte completa. E, quando essas mesmas sementes foram umedecidas somente com água, elas foram completamente saudáveis. Então, na verdade, isso aconteceu antes de eu decidir criar esse outro experimento em campo, que é raríssimo de se fazer por conta das dificuldades de você isolar os fatores dos processos ecológicos. Geralmente, as pessoas fazem os experimentos só em laboratório, e é muito restrito, porque a gente sabe que, no campo, muita coisa acontece, então, quando a gente faz em laboratório, é bem limitado. Então, esse estudo aqui foi só um começo para depois fazer o estudo na mata, mostrando que existe esse potencial lelopático do Guarantã. Bom, aí lá na Mata Paludosa, o que a gente tem com relação à fonte de sementes? Igualmente abundante. A água, nesse caso, é abundante. Nós temos encharcamento, um excesso de água, uma boa parte do ano. E a luz é um mosaico, como na outra área que eu já tinha mencionado. No caso da Mata Paludosa, como eu já falei, elas são áreas muito sensíveis, muito frágeis, e elas têm uma dinâmica muito particular. Então, as sementes, geralmente, germinam e se estabelecem antes da estação chuvosa. E a maior mortalidade se dá na estação chuvosa, justamente porque tem muita água. Então, é diferente. O processo de regeneração natural nessas áreas é diferente da área onde a floresta é seca, digamos assim. Tem um estudo que não é na mata, mas que é numa floresta paludosa em Bauru, mostrando que a dinâmica da sucessão nessas áreas é mais lenta. E, no caso específico da Santa Genebra, é uma área muito abundante em palmeiras e muito bonita, eu acho, pelo menos. No caso da vegetação degradada, aquela área mais verde clara, então nós temos uma situação já um pouco mais delicada aqui. A fonte de sementes, ela obviamente existe, porque é uma área contígua à reserva, mas ela é uma área relativamente grande e tem um miolo que não tem fonte de sementes, mas tem ali todo um potencial de um aporte de sementes. A água tem um regime um pouco diferente, porque não há cobertura, então há mais entrada de água no sistema, mas também há maior evaporação, porque não tem cobertura. Então, é diferente ali. É toda uma situação muito especial que tem que ser estudada e pensada em termos de restauração. E a luz, normalmente, de maneira geral, ela tem uma alta incidência luminosa, porque não tem uma cobertura de dossel contínuo. Porém, em algumas situações, quando tem muitas gramíneas invasoras, por exemplo, muito capim, você tem um sombreamento pensando na semente apenas, não numa
planta jovem, um abafamento e um sombreamento muito elevado. Então, aqui é uma situação já bem mais complexa do ponto de vista do curso da regeneração. Então, as particularidades desse tipo de vegetação são uma elevada competição, especialmente com as gramíneas exóticas invasoras, no caso da mata braquiária e capim-colonião, ausência de dossel e alta radiação solar. Em alguns casos, essa radiação pode ser... a temperatura do solo pode chegar a níveis tão altos que mata a semente, as sementes não conseguem germinar. E tem também os maciços de lianas, especialmente na borda. Particularmente na área queimada, que é aquela área mais fragilizada ainda, na ponta lá oeste da mata, a gente tem uma situação preocupante e que foi estudada pela Adriana Rosa no doutorado dela, em que ela avaliou aquele trecho 17 anos depois da passagem do fogo. E ela notou que a área não está se recuperando como era previsto. Então, ela comparou algumas das variáveis que ela avaliou, que foram a densidade de indivíduos, riqueza e área basal dos indivíduos arbóreos, comparou com outros estudos de áreas com histórico de perturbação semelhante e viu que a situação da mata está muito ruim e que os índices, as variáveis, os valores que ela observou eram comparáveis a áreas que já tinham 5 anos apenas após o fogo, e a área que ela estudou já tinha 17 anos após o fogo. Então, é uma situação bastante crítica para se pensar em restauração. As propostas que ela fez na época foram o manejo de lianas, que ela testou também e indicou o manejo das lianas juntamente com outras práticas, mas como uma possível medida para auxiliar esse processo de regeneração, e o plantio de enriquecimento. E eu adicionaria aqui a erradicação das gramíneas exóticas pela redução da competição e também pela redução da possibilidade de ocorrência de novos incêndios, porque esse é um material altamente inflamável e aumenta muito o risco de novas queimadas. Como o pessoal já comentou também, a gente teve esse evento do tornado em 2014, para deixar mais crítica ainda a situação da Santa Genebra. Foi bem impactante, foram mais de 200 árvores caídas e muitas clareiras abertas. Então, aquele mosaico, aquele mapa do plano de manejo, certamente já teria sido alterado hoje, né? Hoje ele com certeza está diferente, tem muito mais áreas verde claras no mapa da mata. Então, assim, o que eu gostaria de deixar para a gente pensar aqui como mensagem é mostrar que a mata tem essas particularidades na vegetação. E ela, como todo mundo sabe, ela é uma floresta urbana que está sofrendo pressões o tempo inteiro, não só antrópicas, mas de eventos naturais também, e que é preciso um olhar atento e cuidadoso para cada uma dessas situações, para que nós possamos indicar medidas de manejo e fazer com que minimizemos esse impacto, essas pressões que sempre vão existir, e que para que a mata consiga se sustentar e seguir o curso da sua regeneração e da sua sucessão. É isso. Obrigada.